Tudo certo, Jorge? Então, só vou falar umas palavrinhas e passar para a nossa anfitriã, a professora Roseli, que é diretora do Instituto de Estudos Avançados. Bom, muito bom dia. É um grande prazer e felicidade ter um grupo tão especial, seleto, brilhante de pessoas que vai contribuir conosco nos próximos 2 dias para tratar dos temas atinentes à área de Peace Engineering, Engenharia para a Paz. Nós falaremos sobre temas diversos nos próximos 2 dias aqui no IEA. Nós temos, esse é o Fórum Internacional de Sustentabilidade, Inovação e Peace Engineering, que terá lugar então hoje e amanhã aqui no Instituto de Estudos Avançados. No sábado nós teremos a Orquestra Sinfônica da USP, que fez uma curadoria de grandes obras mundiais dos últimos 3 séculos sobre os temas da paz. Então venham no sábado a Orquestra Sinfônica da USP aqui no Centro Cultural Camargo Guarnieri. E na segunda-feira, no Inova USP, nós teremos masterclasses no período da tarde. E muito bem-vindo a todas e todos que estão aqui conosco. E com isso eu passo a palavra à diretora do Instituto de Estudos Avançados, professora Roseli de Deus. Bom dia a todas, todos, aqueles que vão assistir o vídeo posteriormente. É uma honra, né, para o IEA sediar, né, o Fórum Internacional, o terceiro Fórum Internacional Sustentabilidade, Inovação e Engenharia para a Paz. Eu sou engenheira também, né, professor? E a gente colocou como uma das nossas prioridades na gestão do IEA atual, justamente a gente conseguir trabalhar temas de ciência, de engenharia para a paz, né? Então, caminhos para a paz. Então, poder sediar esse evento aqui no IEA, nesses 2 dias, é uma honra muito grande. A gente agradece a todos os participantes. A gente não vai conseguir construir caminhos para a paz se a gente não melhorar a qualidade de vida para todas as pessoas, né? Enquanto a gente tiver situações de conflito, a gente não consegue caminhar para a paz. E o papel da ciência, né, das ciências em geral, e das engenharias, nas engenharias a gente intervém, a gente cria processos, a gente cria produtos, e a tecnologia não é neutra, né? É claro que algumas tecnologias que são criadas para o bem, às vezes são utilizadas para outros fins, mas há também tecnologias que são criadas intencionalmente, né, para causar danos. Então, a gente poder trazer esse tipo de discussão de como é que a gente trabalha, né, nas nossas instituições de ensino superior, como é que a gente tem colaboração internacional, para que intencionalmente, na formação dos jovens, a gente trabalhe, né, esses caminhos para a paz, a importância do interesse público, a importância da harmonia entre as diferentes nações. Então, é uma honra, agradeço, né, aos convidados aqui, parabenizo o professor Jordan, né, pela condução desse tipo de iniciativa internacionalmente. Então, agradecimento. Então vamos compor essa mesa de abertura. A professora pode ficar aqui, chamar o professor José Roberto Cardoso, que foi criador e até agora coordenador geral do Global Institute for Peace and Conflict Resolution, está transferindo agora o seu período, né, professor? E chamar também o Ramiro Jordan, da University of New Mexico, que é um dos pioneiros aí, um dos grandes promotores da temática de Peace Engineering no mundo. Então, professor Cardoso. Cuidado aí. Eu vou ficar de pé porque eu falo, não sei porque eu não gosto de falar sentado. Bom, primeiro, isso aqui tem uma história, né? Que já vem desde a década de 90, quando nós começamos a nos preocupar com as mudanças exigidas na formação dos engenheiros. Um movimento que havia começado nos Estados Unidos na década de 90, onde se identificou a importância que tem o ensino de competências, focado em competências e não em conteúdo. Esse movimento nos levou a estudar essa filosofia
e tentar aplicá-la na escola politécnica, que é onde nós trabalhávamos, né? Eu, a professora Roseli, mais um outro grupo coordenado pela professora Roseli, que é muito atuante nessa área, começamos a nos preocupar em aplicar os modelos que estavam sendo utilizados no mundo para a mudança dos cursos de engenharia. E uma das principais razões dessas ações é justamente a questão da introdução de mais humanidades na engenharia, mais artes na engenharia. Nossa engenharia era muito cristalizada no conteúdo tecnológico e num comportamento do professor ainda do século retrasado, né? De modo que esse movimento começou nessa época, começou a nos preocupar, participar de eventos, e eu e a professora Roseli, mais alguns outros, né, professora, que tem, não são tantos, né, mas enfim, existem alguns outros, começamos a identificar no mundo inteiro quais são as tendências para isso. Eu participo de um fórum de diretores e ex-diretores de escolas de engenharia, um fórum internacional, que eu já acompanho há alguns anos, né? E eu tive o prazer em 2018, tive uma surpresa muito grande em 2018, e que teve um desses eventos, o foco era Peace Engineering, engenharia para a paz. Algo que de fato eu falei, puxa vida, está bem aderente àquilo que nós precisamos introduzir nos nossos cursos. Esse evento foi criado aqui pelo meu amigo Ramiro Jordan, da Universidade do Novo México, que introduziu esse movimento. Foi lá o nascimento desse movimento de engenharia para a paz. Eu voltei de lá, confesso, fascinado, conversei com a professora e comecei a conversar com os amigos, a importância que tem aí esse movimento de engenharia para a paz, que é justamente o fato de que todos os nossos projetos de engenharia, eles precisam ter como objetivo a paz, né? Comecei a ler casos, relatos que nos deixavam horrorizados. Um deles é que para fazer um celular passa por 250 mil operários, e dos quais 1/3 disso trabalha em condições subhumanas, em minas, usando crianças para extrair minérios importantes para a produção de semicondutores e assim por diante. Quer dizer, imagina o que é isso. Isso é um mundo que não é explorado pela engenharia. Não era informado aos nossos alunos que aquele produto que ele está fazendo teve uma origem complicada. E essa origem aí, atualmente, ela é utilizada no projeto dos novos dispositivos. E está forçando que os países desenvolvidos apliquem, de fato, ações humanitárias nessas regiões conflagradas aí, de onde, por exemplo, no Congo, que utilizam crianças para extrair o tântalo, entra nos buracos fininhos lá, moleque, negócio incrível, para fazer esse equipamento aqui, né, que nos traz a felicidade, feito por engenheiros, né? A pergunta que sempre nos cabe é: nós somos agentes da felicidade, por nos deixar felizes usando um dispositivo desse tipo, mas também somos um instrumento da escravidão, né? Então, essas questões todas que foi justamente meu amigo Ramiro como levantou naquela ocasião, e de fato adquiriu uma dimensão tão grande, né? E, evidentemente, agora está o mundo inteiro preocupado com isso. Então, não existe nenhuma conferência sobre educação e engenharia no qual essa questão não é tocada. E aqui na universidade tivemos um apoio muito grande do Gerson, né? O Gerson que até nos deu a ideia, vamos criar então um núcleo de apoio à cultura e extensão. Eu não sabia nem como funcionava isso direito. Ele foi atrás, né? Com a tenacidade dele, né, de conhecer bem a estrutura universitária, aí também, né, ficou muito apaixonado pela questão. Conseguimos aí conceber o GLIP, né, que é esse Global Institute for Peace, né,
justamente para a paz, justamente para concentrar ações nessa área, né? Essa é uma dessas ações. O GRIP já tem 15 anos, mais ou menos. 10 anos. Foi em 2015. Não, o 15 é de 2015. Tem 10 anos e nós estamos agora aqui realizando esse evento, justamente com a presença dos nossos amigos e com a ajuda aqui da professora Roseli, que é a diretora do Instituto de Estudos Avançados aqui da Universidade. Temos novos amigos, o Tuca está aí, vai fazer a apresentação, né, que vai justamente corroborar com essas ideias aí da importância da engenharia para a paz, no sentido de melhorar as condições de vida do ser humano. Eu acho que vocês terão aí uma jornada aí muito interessante e talvez possa colaborar com a expansão desse movimento aí nas escolas de engenharia, mas sobretudo nas escolas de tecnologia, que isso é importante, porque esse movimento pode ser aplicado, evidentemente, pode ser estendido a qualquer área do conhecimento. Bom, agradeço então, Gerson. Então, passo a palavra ao Ramiro. Ok, obrigado. Vou falar espanhol para... En primer lugar, muchas gracias por este evento, gracias por organizar esto. Gerson, todos ustedes, gracias a ustedes por estar acá. Voy a poner en contexto esto de Ingeniería para la Paz. En los años 90 creamos una empresa llamada Coros, que desarrollamos software para supercomputación, computación distribuida, herramientas multidimensionales y hardware especializado. Esa empresa fue a nivel mundial. Personas que nos ayudaron fue, por ejemplo, Steve Jobs. En 90, nuestro servidor era la 7ª máquina más ocupada de todo el Internet. Y creamos varios núcleos de Coros. Un núcleo estaba en Unicamp, otro acá, y así en todo el mundo. Y todo el software lo dábamos de gratis para colaborar, para desmistificar la ciencia y educar. En año 90 creé con varios amigos el consorcio ISTEC, Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología, en 1990. Primera visita fue Brasilia, segunda visita fue acá, para ver si podíamos colaborar. La idea era usar el lenguaje de ciencia y tecnología para colaborar entre Iberoamérica. Era primero Iberoamérica y después ISTEC fue mundial. Y identificamos ciertos problemas que había que atacar. Uno es acceso a información, bibliotecas digitales, no había. No había tecnología, no había internet, no había laboratorios para hacer investigación. Brasil estaba cerrado. Entonces dijimos, si usamos el idioma de ciencia y tecnología, va a ser un idioma para la paz. Los políticos no van a cambiar las leyes de física, química y matemáticas. Esa era la teoría nuestra. Hoy está demostrado que los políticos pueden cambiar la ciencia, ¿no? Y vivo en ese país. Entonces, creamos ISTEC y en 2006 se creó la Federación Mundial de Sociedades de Ingeniería, como una mini Naciones Unidas, que yo llegué a ser presidente. ISTEC fue miembro fundador. El 2018, el profesor Cardoso mencionó, se nos ocurrió organizar la primera conferencia mundial de Ingeniería para la Paz. El contexto es Nuevo México. Si ustedes saben, Nuevo México no queda en México, queda en Estados Unidos. Y están los laboratorios de Los Álamos, Sandía, la Fuerza Aérea y muchos otros laboratorios. Ahí se diseñan los misiles y top secret. Con el Departamento de Energía y Defensa creamos esta primera conferencia. Es llamando la atención a lo que resumimos: un planeta, un clima, un chance.
no hay segundo chance. Y empezar a hablar de problemas adaptativos y complejos. Y la idea de la paz. La paz es un problema viejo, analógico. Peace engineering es digital. Podemos medir, con ingeniería ciencia podemos medir, y las unidades que usamos nuestros son las unidades de Planck. Desde que se empieza a medir el tiempo a dimensiones de masa, energía, propongo, vean las unidades de Planck. Pero lo que vimos que es lo más difícil es, necesitamos trabajar con muchas otras disciplinas, es la convergencia de disciplinas, trabajar con las áreas sociales que nos tienen que ayudar a crear surveys, ¿qué surveys? Pesquisas, pero surveys, encuesta, para captar información de las áreas sociales, acceso a la justicia, acceso al agua, contaminación del agua, contaminación del aire, cambio climático, seguros, cómo funcionan los seguros. Las compañías aseguradoras no pueden asegurar por cambio climático, no tienen dinero, quieren trabajar con nosotros para medir. Entonces eso fue creando una conciencia de todos converger y diseñar métricas para minimizar riesgo y evitar conflicto. Una vez en guerra, olvídense, difícil salir. Difícil salir de Gaza, difícil salir de Ucrania. Ya es muy tarde, hay que prevenir. Entonces, si podemos, y otra cosa que luego podemos hablar es, nunca antes ha habido tanto dinero en el mundo, se llama Intergenerational Transfer of Money. La mitad de eso tiene que transferirse. Son 84 trillones de dólares. Podemos mantener el gobierno norteamericano por 13 años para que no haga nada. Y ese dinero va a transferirse, es mundial. Entonces, trabajar con la banca, que nos han pedido medir para minimizar el riesgo y ellos puedan obtener ganancias de eso. Y de esa manera las compañías aseguradoras aseguran incendios, inundaciones, lo que pasó en Río Grande do Sur, California, etcétera, etcétera. Eso en esencia es lo que estamos haciendo. No es mi idea. Desde el 2018 todos los viernes nos reunimos virtualmente, gente de todo el mundo. Y estamos produciendo el body of knowledge que se llama Ingeniería para la Paz. La sociedad de IEEE Education va a ser campeón de Ingeniería para la Paz para producir libros, revistas, educar a la gente. Entonces vamos a invitar a que ustedes puedan, su investigación, su trabajo sea publicado y compartido. Y invitar a la gente a que trabaje con casos concretos. Cómo es el Brasil, cómo es en la Argentina. Dentro de la Argentina, distintas regiones. Nueva México, Albuquerque, Santa Fe, muy distinto. ¿Cómo trabajamos? Y luego, esto lo hay que aterrizar. Yo he creado una clase, empecé con 12 alumnos, ahora tengo 120 alumnos, ya no sé cómo administrar la clase. Pero eso es lo que quiere la gente. Toda la matemática, la programación, cómo usar para medir acceso a la pobreza, acceso a la salud. Eso abre los ojos a los ingenieros. Son las mismas herramientas. Van a ser circuitos, van a ser semiconductores, pero puedo ayudar la parte social. Entonces, nuevamente, esa es la idea. Muchísimas gracias, Gerson, por la invitación. Profesor Cardoso, Celí, gracias a ustedes. Muito obrigado, Ramiro. Eu queria colocar uma pergunta, um comentário aqui para esse grupo aqui do painel de abertura. Nós aqui dentro da Universidade de São Paulo, como o professor Cardoso mencionou, criamos o GLIP, né? Em 2015, começamos aí com um laboratório e ele foi transformado em
passou por todas as instâncias da universidade para se tornar, então, um núcleo que oficialmente, por portaria da Universidade de São Paulo, se tornou um núcleo no dia 14 de janeiro de 2022. Mas o trabalho já vinha desde antes. E dentro do GLIP nós vimos trazendo uma transdisciplinariedade que é necessária para a engenharia para a paz, né? E isso a gente observa essa mudança nas engenharias também, que ela está se tornando mais transdisciplinar. Acho que o professor Cardoso pode falar também um pouco, a professora Roseli, sobre temas como a mudança do currículo, né, professor Cardoso, que o senhor também contribuiu a isso, e a senhora, a professora Roseli, também um pouco sobre a inclusão de gênero, que é muito relevante quando se fala de temas para a paz, porque dentro da escola de engenharia, há pouco tempo, se via assim, uma inclusão de gênero muito difusa, né? E sobre o aspecto internacional, Ramiro, eu acho que o que seria interessante nós ouvirmos é como que esse movimento pode se expandir mais, como que nós podemos achar elos de cooperação e produção científica através de métricas para que essa área da ciência realmente se afirme como uma área de produção científica, né? Então, não sei quem que quer pegar primeiro essa... Não sei se o senhor quer falar um pouco. Bom, de fato, foi, como você comentou, em 2015 nós criamos esse GLIP. O objetivo principal foi oriundo aí de um trabalho que surgiu no final dos anos 90, nos Estados Unidos, para identificar o porquê aquele país estava perdendo competitividade, né, na área tecnológica com relação aos países da Ásia. Né? Esse trabalho quem fez foi a Boeing, uma empresa privada que contratou uma pesquisa imensa, milionária, para identificar as deficiências que tinham os engenheiros americanos que levavam eles a perder competitividade. Esse trabalho foi um trabalho que foi marcante para a engenharia no mundo todo, porque pela primeira vez, por exemplo, eles deixaram muito claro, por exemplo, um engenheiro precisa conhecer história, precisa saber a história das coisas. Muitas vezes uma evolução sai em função de um acontecimento do passado que leva a um raciocínio diferente por aquelas pessoas que são criativas. Né? Um exemplo típico foi o caso das células-tronco. Foi justamente ele descobriu aquilo em função de ler uma história do passado que começou no começo do século XX, em que o cientista alemão cortou lá o ouriço do mar em duas partes e depois percebeu que essas duas partes viraram dois ouriços. Na história está relatado isso. Em 85, um grupo de pesquisadores falou, por que aconteceu aquilo lá? Não é certo? Surgiram aí toda essa teoria que nós estamos agora, nesse século, utilizando em larga escala a questão das células-tronco. Né? E como isso aconteceu coisas também nas engenharias, similares como essa. Várias histórias levaram a gente agora a tomar atitudes para resolução baseada no passado. Se comunicar é importante. Uma escola de engenharia não tinha preocupação alguma em ensinar ou estimular, não precisa nem se ensinar, estimular o estudante a saber se comunicar adequadamente. Agora, como um engenheiro vai conseguir convencer seus pares que a sua ideia é brilhante se ele não sabe se comunicar? E quantas ideias não foram perdidas justamente por ter sido descobertas por alguém que é tímido, não consegue pegar e expor suas ideias? Conhecer a economia. Não, a economia tinha uma disciplina que era paralela aos cursos de engenharia, o pessoal não levava isso em consideração, passou a ser algo relevante. São as disciplinas que no nosso tempo, eu falo no nosso tempo meu, né, eram chamadas de perfumarias, né? A Roseli já é mais nova, então não se lembra disso. Mas no passado eram as perfumarias, então a gente nem assistia às aulas, e passou essas perfumarias a serem relevantes no nosso processo. Então, quando eu fui alertado a isso, eu confesso que eu fui alertado a isso nos anos 90.
né? Então, que, de fato, comecei a ver ações, movimentos internacionais no sentido de que a engenharia está mudando. A engenharia está mudando. O relatório da Boeing que fez, quando ele foi divulgado no mundo inteiro, foi de fato um movimento assustador. Quer dizer, todas as escolas de engenharia críticas à vontade, outras, mas todo mundo começou a correr atrás do prejuízo para tentar resolver o problema, né? Questão das métricas, né? O professor Ramiro foi muito claro nisso. Era outra coisa que já naquela época já se colocava. Por exemplo, qual é a vantagem econômica que teria aqui a cidade de São Paulo se o Tietê aqui tivesse navegável, tivesse não poluído? Quer dizer, são coisas difíceis de a gente medir, tá certo? Mas, no entanto, isso tem um valor. Antigamente nem se preocupava em querer estudar isso, agora passou a ser relevante estudar essas coisas. Algo que era imensurável, agora está tentando encontrar métricas para isso, né? Porque essa economia agora agregada a esse tipo de estudos é imenso. Pode estar certo, a COP30 vai estudar isso direto, essas métricas para medir os efeitos, né, sobretudo os objetivos do desenvolvimento sustentável, aí, suas metas, enfim. E a outra coisa que eu acho que agora está em voga muito é o professor, é a formação do professor, né? Um professor universitário, aqui na academia, a primeira exigência dele é publicação. A segunda, publicação. E acho que a terceira também é publicação. Se eu estiver errado, você me corrija, né? Não é mais assim. Sabe? Quer dizer, a valorização na área acadêmica agora, do professor na área acadêmica, vai contemplar, por exemplo, quantas startups esse professor estimulou, né, para ser criadas. Quantas? Né? Quantas patentes, quantos recursos ele obteve para que as empresas conseguissem desenvolver as ideias dele. Enfim, tem uma série de outros parâmetros que está agora mudando, né, vamos dizer assim, o perfil do professor da área de tecnologia. E é isso que a gente está buscando, tentar encontrar um quadro para isso, e a gente consiga ter aí uma visão para a Universidade de São Paulo agora nessa próxima década, né, Roseli? A professora Roseli, ela, além de ser diretora do Instituto de Estudos Avançados aqui da USP, também foi a primeira professora titular em Educação e Engenharia da Escola Politécnica da USP, né? Quer dizer, foi um avanço isso. Nunca se imaginava ter um professor, uma professora titular na área de Educação e Engenharia, porque nós entendíamos que educação não é o nosso métier. Nosso negócio é engenharia, educação os outros se preocupam. Não é assim, Roseli? Então, agora não, quer dizer, conseguimos, de uma forma ou de outra, convencer as pessoas, né, a comunidade, a importância que tem a educação e engenharia. Né? Nos Estados Unidos, lá, onde o Ramiro trabalha, as escolas de engenharia têm seus departamentos de educação e engenharia. Justamente para ficar monitorando, né, o processo educativo em geral nos cursos de engenharia, né? E essa é a meta que a gente tem na nossa frente com essa ação do GLIP aí, evidentemente com o apoio, né, sobretudo da professora titular em Educação e Engenharia aqui, que nos ajuda muito nessa tarefa. Muito obrigado, Gerson. Deixa eu pegar a provocação ali do Gerson. Acho que a questão de gênero é apenas uma delas, né, quando a gente fala da importância da gente ter diversidade no ambiente criativo da engenharia. Então, acho que a gente ter escolas
que tenham pessoas diferentes, né? E eu acho que a Universidade de São Paulo vem avançando nesse sentido. Então, a gente ter pessoas diferentes que aprendam a se respeitar, a conviver e perceber que ninguém tem todas as habilidades, mas a gente sempre tem alguma, e que quando a gente trabalha em equipe, aí sim a gente consegue vencer desafios de maior complexidade. Então, assim, conseguir, eu acho que transmitir melhor o que é engenharia para as crianças, né, para os jovens, acho que esse é um grande desafio que a gente tem. Antigamente, a gente tinha algumas profissões que eram tidas, né, como profissões ali que a família incentivava, né, os filhos, aqueles que incentivavam os filhos a seguir a carreira, né, de ensino superior, que era medicina, direito, engenharia. Com o passar do tempo, a gente vai ampliando aí as possibilidades, e eu acho que a engenharia aqui no Brasil ela foi muito... A imagem foi muito atacada, né? A gente teve aí alguns escândalos, algumas coisas, e aí as empresas foram atacadas. As empresas não são criminosas, né? Quem comete crime são as pessoas. Então, assim, eu acho que a gente teve uma série de questões que foram muito mal conduzidas, que a gente vê que vários escândalos aconteceram em outros países com grandes empresas, a própria Boeing, né? Escândalo com Volkswagen, com Siemens, etc., pelo mundo afora. Mas quando você tem um problema, o pessoal coloca uma equipe de intervenção para resolver o problema. E não implode com toda a cadeia, né? Quando você ataca uma empresa, você tem toda uma cadeia. Então, eu acho que a imagem da engenharia ela foi muito prejudicada nos últimos anos aqui no Brasil, então a gente precisa de um resgate. Outra coisa que eu acho que é muito importante é colocar no repertório das crianças da educação básica o que é engenharia. Então, eu estou aprendendo ciências, mas eu estou aprendendo também engenharia, né? Então, eu modelo alguma coisa, eu posso construir um artefato e intervir no mundo, né? Então, levar tanto a ciência como a engenharia como uma coisa que não está pronta, mas que está num processo de construção, e das crianças e os jovens, né? Perceberem que todos fazem parte, né? Eu vejo que essa coisa do gênero, às vezes, ela começa a ser colocada de uma maneira equivocada já na infância, né? Eu vi uma lista de materiais para uma escola de educação infantil, onde eles colocaram materiais para os meninos, materiais para as meninas, né? Então, eu acho que isso vem do berço, né, dentro de casa, vem da própria escola, dependendo, né, de como as coisas são conduzidas, e então acho que a gente vem avançando. Na área de educação, no campo de educação, a gente tem muito conhecimento já gerado, e no Brasil, conhecimento importante gerado. Eu vejo que o professor Paulo Freire é mais valorizado no exterior do que aqui. Eu fui numa conferência de educação e engenharia já há muitos anos, e quando eu entrei na van, eu falei que era do Brasil, e um dos engenheiros lá que estava apresentando o trabalho disse: Paulo Freire é a essência do meu trabalho, etc. Né? Então, essa questão de você identificar quais são os problemas, né? Então, eu trabalho bastante com isso, seja na educação básica para atrair talentos, seja no ensino superior, da gente intensificar a capacidade de perceber problemas. E aí, as disciplinas das áreas de humanidades, os conhecimentos nas áreas de humanidades são muito importantes, porque você desenvolve a sensibilidade de perceber a dor do outro, né? O que está acontecendo, e quando a gente identifica e consegue aprofundar um problema, aí surge uma oportunidade para as engenharias, para você fazer alguma coisa de diferente, porque fazer alguma coisa que já tem um conhecimento consolidado é muito mais uma questão de treinamento. Você vai lá buscar nas caixinhas os materiais, os conhecimentos que você precisa, você vai aplicar, né? Mas a gente precisa de uma engenharia num outro nível, né? Uma engenharia que a inteligência artificial sozinha não vai conseguir fazer, né? Então, acho que preparar as pessoas justamente para esses desafios, e que precisam de muita humanidade. E quando a gente fala que precisa de muita humanidade, eu preciso de diversidade. Então, acho que assim, aqui no Brasil, acho que a gente vem construindo esse caminho. A gente precisa também saber se comunicar com a sociedade, porque às vezes a sociedade cria, né, porque agora as cotas vão fazer com que as escolas caiam, né, de qualidade, o que é um absurdo, né? Então, a gente precisa mostrar, não, a diversidade está permitindo que a gente consiga discutir e identificar, né, ter perspectivas diferentes, não só de compreensão dos problemas, mas também
de alternativas para resolvê-los, né? Porque eu não vou conseguir resolver em contextos diferentes as soluções que estão na prateleira, às vezes não são boas soluções. Eu preciso de criatividade, eu preciso pensar fora da caixa. Então, acho que a gente vem acompanhando. E quando a gente fala de peace engineering, também tem a ver com isso, né? Que é a gente conseguir respeitar as diferenças, né? E perceber que isso não é uma fraqueza, isso é uma fortaleza. E o Brasil, eu sou filha de imigrantes, mas quando eu vejo assim, mesmo nesta sala, né? E se você for olhar os sobrenomes, então, quando a gente vê a cidade de São Paulo, eu falo assim, nossa, a cidade de São Paulo tem tudo de bom e tem muita coisa de ruim que a gente precisa prestar mais atenção para a gente resolver, né? Mas com a diversidade que a gente tem, se a gente conseguir se articular melhor, e as engenharias não podem estar sozinhas, né? Então, da gente criar espaço, quando a gente vê os países que estão mais desenvolvidos, que conseguem ser mais criativos, mais avançados, eles têm ambientes favoráveis para você ter pessoas de conhecimentos de áreas diferentes trabalhando em conjunto, aprofundando, né, justamente essas diferentes perspectivas. Dá mais trabalho, né? Você colocar pessoas que são de áreas diferentes, pessoas diferentes trabalhando junto, o começo é mais demorado, mas o resultado é muito mais impactante, né? E acho que uma das coisas nas métricas, né, que a gente vem avançando não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que métricas são? Contar paper é muito fácil, não precisa nem a gente contar, né? Porque você põe ali no automático e os quantitativos saem. Mas o mais importante é o qualitativo, porque se você publicar um trabalho, mas aquele trabalho impactou, conseguiu, né, impactar numa política pública, ou trouxe um conhecimento, se a gente pegar, por exemplo, a questão da fixação do nitrogênio, gente, me fugiu o nome dela agora, a gente economiza hoje bilhões por ano, né, graças ao conhecimento de uma mulher que, há 100 anos atrás, conseguiu entender melhor como é que era a fixação do nitrogênio nas plantas. Gente, Dobenheimer, gente, fugiu o nome dela, desculpe. Em tempos de Google, a memória da gente vai ficando mais fraca, né? Mas eu acho que assim, a gente, na universidade, a gente criar caminhos, porque a gente tinha um caminho, por exemplo, na Poli, vou dizer que era um caminho muito individualista, né? Desde o ingresso, a trajetória dentro da escola e depois a busca por opções de trabalho, super individualista. Era um concorrendo com o outro para pegar a opção que queria, e depois, para ir, não contava, né, que tinha uma oportunidade de trabalho num determinado lugar, porque você queria pegar aquela vaga, e a gente precisa rever tudo isso, né, porque para a gente conseguir ter impacto de verdade, não vai ser cada pessoa sozinha. Os problemas são de uma complexidade tão grande hoje, que a gente precisa, em alguns setores, de articulação e investimento público, para que a gente consiga, né, ter empresas e ter entidades que sejam sustentáveis. E a gente tem que começar a trabalhar todos esses conceitos e essas articulações desde a educação infantil, né, de plantando sonhos, estimulando, né, carreiras, né, com aprofundamento. E no ensino superior, acho que o papel da universidade, inclusive aí a palavra inovação, ela tem que ser assumida pelas universidades, não que a gente vai fazer a inovação, né, porque a inovação está lá na ponta das empresas, mas que essa articulação dos ecossistemas é uma responsabilidade nossa também, e especialmente as escolas de engenharia, porque a gente é responsável por desenvolvimento de produtos, tá? E não dá para desenvolver produtos só com engenharia, então essa articulação a gente tem que estar fazendo parte dela. Bom, mas aí eu ficaria um tempão falando. Obrigada. Gerson, você está... Acho que todo mundo tem celular, não? Tem WhatsApp. Todo mundo tem celular, WhatsApp, internet. Já é um planeta, um clima, um solo chance. Nós temos que trabalhar em grupo. Tem que esquecer o bandeira e hino nacional. Já não vai. Não vai. Para futebol pode ser. Mas tem que agora trabalhar para o planeta. E isso é globalização, internacionalização. Nós temos que trabalhar juntos. É fácil agora. AI vem e nós agora estamos tendo muito em quantum computing. O México tem um centro de quantum. Tá. Desculpa. Então, isso de AI é uma ferramenta. É só isso.
E o que se está olhando de AI não é todo AI. O que está oculto, isso é perigoso. Você tem com vídeos que vocês olham em YouTube, a fala de o padre de AI que está no Universidade de Toronto, que ganhou o prêmio da física, de Nobel. Escuta o que ele fala. Esse segundo chamado de atenção do mundo. O primeiro foi Eisenhower, com o invento da bomba atômica. O segundo chamado de atenção para a humanidade é de Hinton, de AI. Nós não estamos vendo o AI que está oculto. E depois vem Quantum Computing. Todos têm cartão de crédito, não? Isso está encriptado. Você dá para decifrar isso, precisa de supercomputador. E pode tardar 100 dias de seu cartão. Quantum Computing por cada cartão é menos de 1 minuto. Ou seja, o cartão de crédito vai embora. E acá pronto. Se você está trabalhando com o Banco Central do Brasil, eu asseguro que já tem um quantum computer aí. Isso já vai acontecer. Então, isso cria conflito. Então, nós temos que medir tudo isso. Isso é internacionalização, isso é trabalhar em rede e colaboração. E o último que vou falar agora é, a meus alunos, quando dou aula, eu sempre falo, footprint, como é footprint? Pegada. Qual é a sua pegada no planeta? Quanta água você derrocha? Quanta basura, lixo gera? Quanta comida desperdiça? Quanto contamina com o carro? Esse é seu footprint. Você pode medir. E se você usa celular, você já tem métricas para medir sua pegada. Obrigado. Bom, isso daqui é só o início do debate que teremos aqui nos próximos 2 dias. Muito obrigado. Vamos passar para o próximo painel, que é o painel que vai integrar a Fátima Mendes da Mafre e o Pedro Saunders da NG Consult.